Então, dando continuidade ao que a gente viu sobre a regra de L'Hopital, a gente viu como calcular certos limites indeterminados de quocientes de produtos, e agora a gente vai ver de diferenças indeterminadas e de potências. Primeiro, ó, imagina que você tenha uma função f de x, onde quando x tende a um certo a, isso aqui vai para infinito. E você tem uma função de g de x, que quando x tende a isso aqui também vai para infinito. Então, quanto que vale o limite da função resultante de f de x menos o g de x? Aí alguém pode falar assim, isso aqui vai ser igual a infinito menos infinito, que é igual a zero. Será que é isso? Não pode fazer isso. Assim, essa operação aqui, ela não está definida. Então, quando você tem uma coisa desse tipo, isso aqui é chamado de forma indeterminada do tipo infinito menos infinito. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, calcule o limite de secante de x menos tangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Você consegue enxergar bem aí? Tá bom o tamanho? Então, olha só, a secante de x, que é a secante de x? Secante de x é igual a 1 sobre cosseno. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, o cosseno de x vai tender a zero. Deixa eu pensar aqui. Vai tender a zero pela direita, então vai ser positivo. Então vai ficar 1 sobre alguma coisa que vai para zero, que isso aqui vai dar, quando x vai para π sobre 2, vai dar infinito. Então o limite disso aqui é infinito. E a tangente de x? Tangente de x a gente sabe que é igual a seno de x sobre cosseno de x. Você sabe que o seno de x, ele é igual, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então você tem, quando x tende a π sobre 2, aqui em cima tende a 1, e embaixo tende a 0. Então você também vai ter uma coisa do tipo infinito. Então, esse limite aqui é uma coisa desse tipo daqui. Então, quando você tem uma situação desse tipo, você tem que tentar fazer alguma manipulação para transformar isso aí tudo em um único quociente. Você vai pegar... Tenho até medo de triscar aqui para poder não falhar. Você vai reescrever isso aqui, ó. Então, você tem um limite. Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. E aí a secante de x eu vou colocar como sendo 1 sobre cosseno de x. Menos a tangente, que é seno de x sobre cosseno de x. Aí, olha só. Isso aqui eu consigo juntar em duas frações, né? Inclusive, eu já tenho até o mesmo denominador aqui, ó. Então fica fácil. Então isso aí vai ficar igual a limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de que eu tenho cosseno de x, e aqui eu vou ter 1 menos seno de x. Ok? Aí o que acontece? Agora observa o que acontece aqui, ó. Quando o x vai para π sobre 2, isso aqui em cima vai para onde? É para zero, né? Porque o seno de x vai para 1, 1 menos 1 dá zero. E aqui o cosseno de x vai para onde? Não, assim, o cosseno de x vai para zero também, né? Então aqui agora eu transformei
uma indeterminação do tipo infinito menos infinito em uma coisa do tipo zero sobre zero. Aí agora a gente consegue usar a regra de L'Hopital para poder tentar transformar isso aí em outra coisa que a gente consiga calcular o limite. Então agora, usando a regra de L'Hopital, vamos derivar em cima e vamos derivar embaixo. Então isso aqui é igual ao limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. A derivada de cima vai dar quanto? Menos cosseno de x. E a derivada de baixo? Menos seno de x. Ok. Agora, o que nós temos aí? Nós temos... Esse menos de cima e de baixo pode se cancelar, então posso retirar isso aqui. Então agora observe aqui. Embaixo, quando o x vai para π sobre 2, isso aqui embaixo vai para 1. E o de cima vai para 0. Então esse limite aqui agora é igual a 0. Alguma dúvida aí? Tô achando a sala um pouco vazia. Teve gente que já desistiu da matéria? Agora vamos para um outro caso que é as potências indeterminadas. Imagina que você tem aqui uma função elevado a uma outra função. Oi. Só me explica de novo a questão anterior aí do livro. O que você não entendeu? Só os zero, como é que a gente não os zero? Isso aqui? Porque o cosseno de x, quando o x vai para π sobre 2, isso aí vai para onde? Para zero. Vai para 0. Embaixo vai para onde? Então vai ficar 0 sobre 1, que é 0. Então quando você tem uma potência assim, uma função elevado a uma outra função, você tem algumas coisas que podem acontecer que vai ser uma indeterminação. Por exemplo, se quando x tende a tanto o f de x quanto o g de x eles forem para 0, você vai ficar uma coisa 0 elevado a 0. Isso aqui é indeterminado. Porque olha só, se x for diferente de 0, x elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Qualquer que seja o x diferente de 0. Agora, se eu tiver 0 elevado a x, para qualquer x diferente de 0, isso aí vai dar quanto? Vai dar 0. Então, por um lado eu vou ter 1, outro lado eu vou ter 0, então você vai ter uma... Aí você não tem uma definição do 0 elevado a 0. Então, isso aqui é um tipo de indeterminação. Também a gente pode ter o f de x indo para infinito e o g de x indo para 0. Aí você vai ter o infinito sobre 0, também isso aqui é uma outra indeterminação. E também quando o f de x tende a 1 e o g de x tende a mais ou menos infinito, você também vai ter uma indeterminação que é do tipo 1 sobre infinito, 1 elevado a infinito. E aí, quando você tem uma situação desse tipo, você vai fazer o seguinte. Nesse caso, é só se for 1. Oi? Se for 2, 3, elevado a infinito, também não das mãos. Não, é só quando for 1. Porque se tiver assim, 2 elevado a alguma coisa que está indo para infinito, isso aí vai para infinito. O motivo disso aqui ser uma indeterminação é porque olha só o que acontece. 1 elevado a x, seja qual for o x, dá quanto? Dá 1. Mas se eu tenho aqui, sei lá, um 2 elevado a x e o x começa a crescer, isso aí vai para infinito. Então, esse caso aqui não tem problema. O problema é somente quando eu tenho uma coisa desse tipo assim. Porque o problema é assim, ó, se eu tiver só isso aqui, né, que eu tiver constante igual a 1, e aqui isso aqui indo para infinito, não tem problema, isso aí vai dar 1. Isso aqui vai ficar sempre 1, constante igual a 1 vai dar 1. Agora, se eu tiver, por exemplo, sei lá, por exemplo, eu tenho
n mais 1 sobre n. Ficou melhor. X mais 1 sobre x. Quando x é para infinito, isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para 1, né? Isso aqui vai para 1. Agora, se eu elevar isso aqui a x, aí você já não consegue saber, porque, por um lado, ó, tá, isso aqui vai ser um número muito próximo de 1. Mas se eu pegar, por exemplo, 1,000001 e eu elevar isso aqui a 1 trilhão, ou um número maior ainda, isso aqui vai começar a ficar uma coisa grande, sabe? Então, a questão toda é, tipo assim, quem é que vai ganhar? Isso aqui vai para 1 mais rápido, isso aqui vai para infinito mais rápido. Então, quando você tem uma coisa assim, você não consegue, você tem que analisar utilizando outros métodos para saber se isso aqui, quanto é que vai dar isso aí. Então, beleza. Quando você tem algum desses tipos de indeterminações, você vai fazer o seguinte. Olha só. Mas por que uma elevada a x, só que o x tendendo a zero, só que pela esquerda? Oi? Esquerda. Não entendi. Como é que fica? Como é que é? Se o x fosse tipo negativo. Como é que é? Elevada a x negativo, seria como? Seria o Ah, não. Tá. Só seria o primeiro. Então, olha só. Se eu tiver aqui, então, se eu tenho essa função aqui, o que a gente faz? Se a gente chamar isso aqui de y, eu posso calcular o ln dos dois lados aqui, ó. Então, eu vou ter ln de y é igual a ln de f de x elevado a g de x. Aí, assim, ó, a função logarítmica tem várias propriedades que vocês têm que saber muito bem. Então, se não sabe, eu aconselho vocês pesquisarem sobre o assunto, fazer muito exercício, assistir alguns vídeos, para poder que essas coisas ficarem bem afiadinhas na mente de vocês. Então, eu peguei essa função aqui e eu apliquei ln, que é o logaritmo natural, dos dois lados. Beleza, continuo com a igualdade. Agora, a gente sabe que quando a gente tem o logaritmo, você tem um log de a elevado a b, o que a gente pode fazer com isso aqui? Isso aqui vai ser igual... Vocês sabem o que pode fazer com isso aí? Alguém sabe? Exatamente, b vezes log de a. Então, quando você tem um expoente dentro do log aqui, esse expoente ele pode sair do log multiplicando. Foi o que aconteceu aqui. Então, olha só, eu tenho um expoente aqui dentro do logaritmo. Então, ele pode sair multiplicando. E aí você vai obter que o ln de y é igual a g de x vezes ln de f de x. E aí, ó, se você pegar agora e você calcular a exponencial dos dois lados aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar a exponencial de ln de y é igual a exponencial de g de x vezes ln de f de x. Então, isso aqui dá quanto? Oi? E elevado a ln de x dá quanto? Ou e elevado a ln de y dá quanto? Lembra que... Não, seria seria isso mesmo. Olha só, a exponencial ela é a função inversa do logaritmo natural, né? Então, eles meio que se cancelam, tipo assim. Então, a exponencial do logaritmo de y vai ser o próprio y. Que meio que o logaritmo leva o y em alguma coisa, e a exponencial, como é a inversa do logaritmo, traz de volta porque era antes, que era o y. Então, do lado esquerdo aí nós vamos ter y igual a e elevado a g de x vezes ln
de f de x. E o y é exatamente isso aqui isso que a gente definiu, né? Então a gente tem que exatamente o que tem aqui, ó. O y é igual a isso daqui. Beleza. Aí com essas transformações em mente, vamos tentar ver se a gente consegue usar a regra de L'Hopital em alguns casos de potências indeterminadas. Calcule o limite quando x tende a zero pela direita de 1 mais seno de 4x elevado à cotangente de x. Alguém lembra o que é a cotangente? Oi? A cotangente é o quê? A cotangente é o inverso multiplicativo da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. Então, olha só. Quando x tende a zero, o seno de 4x vai para onde? Vai para zero. Então, isso aqui dentro do parêntese está indo para 1, quando o x vai para zero. Porque você vai ficar com 1, mais uma coisa que vai para zero vai dar 1. E a cotangente de x, quando o x vai para zero, vai para onde? Ó, o cosseno de x, ele vai para 1, certo? O cosseno de zero é 1. E o seno de x, quando o x vai para zero, vai para zero. Vai para zero aqui, no caso, pela direita. Então, tem uma coisa que vai para 1 aqui e uma coisa que vai para zero aqui pela direita. Então, isso aqui vai dar infinito, quando o x vai para zero. Então, aqui, no caso, tem uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Então, vamos tentar usar a transformação que a gente acabou de ver ali. Olha só. Ln da nossa potência aqui é igual a potência vezes Ln da base. Então, vamos calcular o limite de Ln disso aqui. Limite, quando x tende a zero pela direita, de Ln disso aí, que vai dar cotangente de x vezes Ln de 1 mais seno de 4x. Isso aqui, ó, o que acontece? Isso aqui vai para infinito e Ln de uma coisa que vai para 1 vai para onde? Ln de 1 vale quanto? Ln de 1 vale 0. Então, Ln de uma coisa que vai para 1 vai para 0. Então, Ln disso aqui vai para 0. Então, aqui agora eu tenho uma indeterminação do tipo infinito vezes 0. E aí agora a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada sobre o limite de produtos indeterminados. Então, deixa eu pensar aqui. Isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de Ln de... Ou melhor, deixa eu pensar aqui. Tá, Ln de 1 mais seno de 4x sobre... Então, assim, ó, olha só, eu vou colocar ali embaixo 1 sobre a cotangente. Mas 1 sobre a cotangente é a tangente, certo? Já que a cotangente é o inverso multiplicativo da tangente.
Então aqui vai ficar com tangente de x aqui embaixo. Então agora eu tenho aqui uma coisa que vai para zero, e a tangente de x, quando x vai para zero, isso aqui também está indo para zero. Então eu tenho agora zero sobre zero, e vamos poder utilizar a regra de L'Hopital. Então isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita. E agora eu vou ter que derivar em cima e derivar embaixo. Então, vamos primeiro calcular a derivada de cima. D dx de ln de 1 mais seno de 4x. Olha só, eu tenho várias composições aí de funções. Então eu vou ter que usar a regra da cadeia aí duas vezes. Então ó, eu vou derivar o de fora, que é o ln. Vai ser 1 sobre... mas no caso vai ser 1 sobre o que tiver aqui, né? 1 mais seno de 4x. E aí, isso aqui vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro, agora você vai ter que derivar isso aqui, que vai dar quanto? Vai dar cosseno de 4x, tudo isso vezes quanto? Porque olha só, agora para poder derivar isso aqui, ó, eu vou usar novamente a regra da cadeia. Eu vou derivo de fora, né, que dá cosseno, aplicado no de dentro, vezes a derivada do de dentro, que dá quanto? Dá 4, né? Então isso aqui é igual a 4 cosseno de 4x, tudo isso dividido por 1 mais seno de 4x. Então isso aqui é a derivada do que está aqui em cima. E a derivada da tangente, d dx da tangente de x, isso aqui é a derivada de seno de x sobre cosseno de x. E aí a gente pode usar a regra do quociente, né? A regra do quociente fala o quê? Isso aí vai ser igual a derivada do de cima, que é cosseno, vezes o de baixo, que também é cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado, menos o de cima, que é seno de x, vezes a derivada do de baixo, que é menos seno de x. Tudo isso sobre o quadrado do que está embaixo, cosseno ao quadrado de x. E aí o que acontece? Aqui você vai ter menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E quanto é que vale cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado do mesmo x? Vale 1, né? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então beleza, então agora escrevendo essas derivadas aí, né? Então a derivada disso aqui é isso aqui, então eu vou escrever. Então eu vou ter 4 cosseno de 4x sobre 1 mais seno de 4x, tudo isso dividido pela derivada da tangente, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Beleza. Mas isso aí, o que acontece? Eu tenho uma divisão de frações. Eu tenho isso aqui dividido por isso aqui, que é a mesma coisa de pegar essa fração e multiplicar pelo inverso dessa. Então, o cosseno vai vir cá para cima. Aqui vai ser igual ao limite de quando x tende a zero pela direita, de 4 cosseno de 4x, vezes cosseno ao quadrado de x, tudo isso sobre 1 mais seno de 4x. Agora observa que quando x tende a zero, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 0. Então eu tenho isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 0. Então o limite vai ser 4, né?
Será que essa é a resposta final? Não. Porque, olha só, nós calculamos o limite do ln disso aqui. Aí, para calcular o limite disso aqui, eu vou ter que calcular, eu vou ter que pegar a resposta aqui, né? E aplicar nele o inverso da função logaritmo. Então, já que eu apliquei função logaritmo, agora eu tenho que desfazer o que foi feito pela função logaritmo. Eu faço isso calculando a exponencial. Então, o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, então isso aqui, já que a gente sabe que o limite do ln disso aqui é igual a 4, então o limite disso aqui vai ser igual a exponencial de 4. Então você está vendo que tem um bocado de coisinha e tal, que se você não tiver familiarizado com cada uma das coisas que eu utilizei aqui, vai ficar muito confuso. Se você achou tudo isso muito confuso, provavelmente é o seu caso. Então, tem que fazer muito, vou repetir de novo, tem que fazer muito exercício, praticar bastante, pensar sobre o assunto. Não é só aquele negócio mecânico de tentar repetir, tentar ler o negócio. Não, vocês têm que realmente pensar sobre isso, entender cada etapa, cada passo e gastar bastante tempo pensando sobre isso. Quanto mais tempo você se dedicar pensando sobre essas coisas, fazendo exercícios, mais as coisas vão ficar familiar para vocês e mais fácil vai ficar. Então, se vocês não fizerem isso, se está confuso para vocês e vocês não fizerem isso, provavelmente vocês não vão conseguir se dar bem na hora de fazer uma prova. Agora vamos calcular o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita. Então aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero. Então eu vou ter que usar o que a gente acabou de aprender. Eu vou aplicar, olha só, se eu aplicar o logaritmo natural nisso aí, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com ln de x elevado a x. E isso vai ser igual a x vezes ln de x. Então, vamos calcular o limite do ln disso aqui. E depois, no final, a gente vai ter que calcular a exponencial do resultado. Então, limite, quando x tende a zero pela direita de x elevado a ln de x, observe que agora eu tenho aqui uma coisa. Isso aqui tende a zero, quando x vai para zero, e quando x vai para zero pela direita, isso aqui ele vai para menos infinito. Só caso vocês não conheçam como é que é o gráfico da função ln, ela é bem assim, ó. Ele vai cortar o eixo x no x igual a 1. E ele vai ter uma assíntota vertical aqui, ó. No eixo y. E aí ele faz isso aqui. Então esse é o gráfico da função ln. Quando o x ele tende a zero aqui pela direita, o ln vai para menos infinito. Então aqui eu tenho uma coisa que vai para zero e uma coisa que vai para menos infinito. Então aqui eu tenho uma determinação que a gente consegue manipular isso aí para transformar em um quociente, né? Então isso aqui vai ser igual a limite quando x tende a zero pela direita. E aí eu vou escrever isso aqui como sendo ln de x sobre
1 sobre x. Agora eu tenho que... Isso aqui vai para menos infinito. Isso aqui vai para mais infinito. Então eu tenho uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então aqui agora eu posso usar a regra de L'Hopital que a gente aprendeu na aula passada. Então a gente vai derivar em cima e derivar embaixo. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita. A derivada do de cima dá quanto? 1 sobre x, né? Que eu vou até escrever no formato x elevado a menos 1. E a derivada do de baixo dá... mas nem precisa, né? Porque 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Você pode usar a regra da potência também, né? Então, a derivada, você vai descer o expoente, vai ficar menos. Aí você vai subtrair 1 do expoente, vai ficar menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos x elevado a menos 2. Pode subir, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando x tende a zero pela direita. X a menos 1 vezes menos x a 2, positivo. Então, isso aqui vai ser igual a limite quando x tende a zero pela direita. Eu posso colocar o menos aqui, né? E aí eu vou colocar x e vou, como é x e x, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Eu tenho menos 1 mais 2 dá quanto? Dá 1, né? Então eu tenho menos x aqui. E aí quando o x vai para zero, isso aí vai para onde? É para zero, né? Então isso aqui é igual a zero. Então olha só. O limite do ln disso aqui, quando o x vai para zero, é zero. Então quanto que vale o limite disso aqui quando o x vai para zero? Vai ser elevado a zero, que dá 1, né? Então logo o limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x, isso aqui vai ser igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Então aqui, né, você tem uma coisa que está indo para zero e uma coisa que está indo para infinito, mas aí esse daqui ele vai ganhar desse daqui, né? Porque aí você vai ter meio que assim, não, deixa eu pensar aqui. Não, mentira, isso aqui tá indo para zero, né? Isso aqui tá indo para zero também. Então, quando você tem... Por exemplo, se você tiver, por exemplo, 0,16 elevado a meio, isso aqui vai dar 0,4. Então, olha só, quando você eleva alguma coisa aqui menor do que zero a uma potência menor do que 1, você aumenta essa coisa. E quanto menor for isso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se eu pegar uma coisa menor ainda, se eu pegar, por exemplo, 0,16 elevado a 1/4, por exemplo. Eu não sei quanto é que isso aqui vai dar, mas deixa eu pegar aqui a calculadora. Oi? Vai ser não. Tem que dar um número maior do que 0,4. Então você tem 0,16 elevado a 0,25. Vai dar aproximadamente 0,6325. Então você vê que conforme eu vou diminuindo isso aqui, ó, o resultado vai dando um número cada vez maior.
E se eu mantenho isso aqui fixo e eu faço isso aqui tender a zero, isso aqui vai dar um. Quando, no limite vai dar um. Então aqui você tem uma coisa tendendo a zero, né? E uma coisa pequena também aqui, né? Mas aí o que acontece? O que acontece é que esse expoente aqui, né? Ele vai, apesar disso aqui ficar cada vez menor, mas isso aqui vai ficar jogando essa coisa menor cada vez mais para cima. E no final das contas, isso aqui ele vai ganhar, o resultado vai dar 1. E aqui eu tenho um gráfico da função x elevado a x. Ele faz isso aqui, ó. Então você vê que quando o x ele tende a zero, isso aqui ele vai subindo aqui, vai tendendo a 1. Beleza. Agora a gente vai falar sobre um roteirozinho para você conseguir esboçar o gráfico de qualquer função. Utilizando limites e derivadas. Quando você tem uma função e você quer esboçar o gráfico dela, o primeiro passo é você determinar quem é o domínio da função. Então você tem que ficar bem claro para você quais são os valores de x para os quais a função está definida. Depois que você conseguir encontrar o domínio, você vai ver, se for possível, determinar as intersecções da sua função, né, do gráfico da sua função, com os eixos x e o eixo y. A interseção com o eixo y, basta calcular f de zero. Normalmente isso aqui costuma ser mais fácil. Então esse valor daqui vai ser aonde a função vai intersectar o eixo y. Agora, para poder encontrar as intersecções com o eixo x, você tem que fazer y igual a zero e tem que isolar x. Às vezes isso é fácil, às vezes é muito difícil. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, f de x igual a x elevado a décima mais x elevado à oitava menos 3x elevado à quinta mais 5x menos 7. Por exemplo, isso aqui, ó, você tem um polinômio de grau 10. Isso aqui, eu não conheço nenhum método razoável para você algebricamente encontrar os valores de x tal que isso aqui seja igual a zero. Quando é uma função quadrática, você usa a fórmula de Bhaskara. Quando é uma função linear, é muito fácil, né? Quando é uma função do primeiro grau, você só isola o x, é muito fácil. Mas, a depender da função, você não consegue facilmente encontrar quais são os valores de x tal que isso aqui seja igual a zero. Então, se por um acaso for muito difícil de achar os valores de x onde a função é igual a zero, você omite esse passo. Próximo passo é analisar se a função ela tem algum tipo de simetria. Você pode analisar se f de menos x é igual a f de x. Nesse caso, você tem uma função par e o gráfico dela vai ter uma simetria no eixo y. Tipo assim, é como se o eixo y ele fosse um espelho e aí tudo que acontece no lado de cá é refletido no lado de cá. Isso que significa dizer que o f de menos x é igual a f de x. Então, por exemplo, se você conseguir achar o gráfico dela no lado de cá, basta você replicar a mesma coisa para o lado de cá, caso a função seja uma função par. Também temos uma simetria do tipo f de menos x igual a menos f de x, que isso aqui seria o caso de uma função ímpar. Nesse caso daqui, né, essa simetria ocorre meio que aqui assim, ó, tipo assim, o que acontece no lado de cá se repete ao contrário no lado de cá. É como se você pegasse o lado de cá agora e primeiro você repete assim e aí depois você inverte. Como se você espelhasse assim. Então, novamente, se você tem uma função desse tipo daqui, aí caso você encontre o gráfico dela no lado de cá, pro outro lado basta você espelhar de certa forma, né? De uma forma bem específica. Um outro tipo de simetria é quando a função ela é periódica.
Ou seja, existe algum valor P, tal que o f de x, o f de x mais P é igual a f de x para todo valor de x. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, a função seno de x. O seno de x mais 2π é igual a seno de x para qualquer valor de x. Então aqui é a função periódica de período 2π. Aqui seria uma função periódica de período p. E aí, quando você tem uma função periódica, você percebe uma repetição no gráfico. A cada vez que você soma P aqui, ela se repete. Então, o que aconteceu aqui vai se repetir aqui, que vai se repetir aqui e assim por diante. Por exemplo, a função seno de x, ó, ela tem período 2π. Então, ó, o que aconteceu aqui, ó, ela se repete aqui, vai se repetir cá adiante e assim por diante. Beleza. O próximo passo é verificar se a função ela possui alguma assíntota. Como é que você faz isso? Existem dois tipos de assíntota. Tem assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Para encontrar as assíntotas horizontais, você calcula o limite da função quando a função tende a mais infinito ou menos infinito. Se você achar um número fixo, como sendo esse limite, se esse limite existir, então a gente tem que a reta y igual a L, ele vai ser uma assíntota horizontal da curva que é o gráfico da função. E também temos que encontrar as assíntotas verticais, caso exista. Que aí, se você tiver normalmente algum valor onde a função ela não é definida, e aí você calcula o limite da função quando a função tende esse valor. E aí, se você obter mais ou menos infinito, então significa que naquele valor ali você tem uma assíntota vertical. Agora, o próximo passo é a última questão da prova. Você vai calcular a primeira derivada para encontrar os intervalos de crescimento ou decrescimento da função. Depois, vai encontrar, usando também a primeira derivada, vai encontrar os valores máximos e mínimos locais da função. E por último, você vai usar a segunda derivada para encontrar as concavidades e pontos de inflexão da função. Uma vez que você calculou todas essas coisas, você tem tudo que você precisa para fazer um ótimo esboço do gráfico da função. Vamos fazer um exemplo? Vamos tentar esboçar o gráfico da curva y igual a 2x² sobre x² menos 1. Então, o primeiro passo é encontrar o domínio da função. Alguém sabe dizer quem é o domínio da função? Oi? Não, é o domínio da função. Quais são os valores de x para qual a função está definida? Olha só. Quais são os valores que x não pode ser aqui? 1 e menos 1, né? Então, o domínio da função vai ser qualquer valor diferente desses. Então, o domínio da função vai ser igual a x, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Isso aqui vai ser igual à união dos intervalos menos infinito até menos 1, unido com menos 1 até 1, unido com 1 até infinito. Então, o domínio da função é a união desses três intervalos aqui. Então, aqui tem duas formas de representar o mesmo conjunto. Beleza, então, olha só.
eu posso desenhar aqui o plano cartesiano. E se eu desenhar aqui o -1 e o 1 aqui, eu já sei que nessa reta aqui, ó, a função não vai estar definida. Então já achamos o domínio. O próximo passo qual é? O próximo passo é verificar interseções com os eixos. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aonde que ela se intersecta no eixo Y. Então, para poder encontrar onde intersecta com o eixo Y, eu faço o x igual a 0. Então, eu vou ter 0 sobre 0 menos 1, que é igual a 0. Então, eu já sei que a função ela se intersecta no eixo Y nesse ponto aqui, ó. E no eixo X, eu vou ter 2x² sobre x² menos 1 igual a 0. Isso aqui acontece se somente se 2x² for igual a 0, que acontece se somente se o x é igual a 0. Então, o único lugar que ele intersecta tanto o eixo X quanto o eixo Y é nesse ponto daqui, ó. Então, já achamos as intersecções. Vamos lá. O próximo passo é a gente descobrir se ela tem algum tipo de simetria. Olha só. Como eu tenho aqui o x, ele só aparece como sendo quadrado, então tanto faz, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar do x, colocar 2 ou botar menos 2, ou então eu botar 5 ou menos 5. Como está tudo elevado ao quadrado, esse menos vai se cancelar. Então, quando eu botar um x e botar um menos x, o valor vai dar o mesmo. Então, nós temos a função par. Ou seja, a gente tem que o f de menos x é igual a f de x. Nesse caso aí, se fosse, né, a função diferente, poderia colocar qualquer valor, tanto positivo e negativo, igual a eles? Para você identificar se é desse jeito? Não, é porque assim, pode ser que você tenha muita sorte de você colocar justamente um caso onde é igual, sabe? Mas não necessariamente ela vai ser igual para todos. Aí normalmente, né, por exemplo, se eu quisesse verificar aqui, eu teria que fazer o seguinte, ó. A gente tem que f de x é igual a 2x² sobre x² menos 1. O que eu faço? Eu pego e calculo quanto é que vale o f de menos x. Que aí eu tô analisando um valor genérico, um x genérico, vale para qualquer x. Aí isso aqui vai ser igual a 2, então no lugar onde tinha x eu boto menos x. Então eu vou ter um 2 menos x elevado ao quadrado sobre menos x elevado ao quadrado menos 1. Aí isso aqui vai ser igual a... Aí eu vou ter 2, aí menos x vezes menos x vai dar mais x². E aí, mesma coisa embaixo, x² menos 1. E aí eu concluí que isso aqui é exatamente igual ao f de x. Então, normalmente você faz assim, você bota um menos x e vê o que sai. Por exemplo, se por um acaso aqui no lado eu chegasse igual a menos f de x, aí eu concluiria que era uma função ímpar. Agora, para descobrir se a função é periódica, aí você vai ter que conhecer um pouquinho da função, assim. Então, isso aí já é uma coisa um pouco mais complicado de se fazer. Beleza, então agora a gente já descobriu que ela é uma função par. O próximo passo é analisar as assíntotas. Vamos verificar se ela tem assíntotas horizontais ou
ou verticais. Então, primeiro, assíntotas horizontais. Então, vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito. E olha só, como a função ela é par, então o que acontece no lado esquerdo acontece no lado direito, então o valor do limite quando x tende a mais infinito vai ser igual ao valor do limite quando x tende a menos infinito, já que ela é uma função par. Se não fosse, eu teria que calcular os dois individualmente, mas já que é o caso, eu posso calcular somente de um lado. Então, o limite disso aí, de 2x² sobre x² menos 1, então aqui agora eu posso dividir em cima e embaixo por x², e aí eu vou ter o limite quando x tende a mais infinito. Aí dividindo por x² em cima e embaixo, em cima eu vou ter 2, embaixo eu vou ter 1 menos 1 sobre x2. E aí eu tenho que, isso aqui vai para zero, né? Então esse limite aqui vai dar igual a 2. Então já sei que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Agora vamos analisar assíntotas verticais. Como a função ela não está definida no x igual a 1 e menos 1, então provavelmente ali vai ter assíntotas verticais. Então vamos calcular o limite quando o x tende a 1. Aqui tem que calcular pela esquerda e pela direita. Então primeiro pela direita de 2x² sobre x² menos 1. Então olha só, quando x tende a 1, aqui em cima vai tender a 2 e aqui embaixo vai tender a 0. Mas olha só, se o x ele for maior do que 1, então eu vou ter aqui uma coisa maior do que 1 menos 1 que vai dar uma coisa maior do que 0. Então eu tenho uma coisa tendendo a 0 pela direita. Então o 2 sobre uma coisa que vai para 0 pela direita, isso aqui vai para mais infinito. Agora o limite, quando o x tende a 1 pela esquerda, de 2x² sobre x² menos 1, aí novamente aqui em cima eu vou ter 2, e aqui embaixo, ó, se o x, quer dizer, eu vou ter que... Ah, tá certo. Então aqui eu vou ter 2, agora aqui embaixo, se o x ele é menor do que 1, eu vou ter uma coisa aqui menor do que 1, menos 1, que vai dar negativo. Então vai tender a 0 pela esquerda, então isso aqui vai dar menos infinito. E aí eu faço a mesma coisa para o x tendendo a menos 1. Limite quando x tende a menos 1 pela direita de 2x² sobre x² menos 1. E aí eu vou ter... aqui, né, eu vou ter uma coisa maior do que menos 1. Então, tipo assim... eu vou ter uma coisa, sei lá, por exemplo... menos 0,98, por exemplo. Mas a questão toda é que eu tenho uma coisa maior do que 1, maior do que menos 1, próximo de 1, como por exemplo isso aqui. E aí na hora que eu elevar ao quadrado, eu vou ter uma coisa próximo de 1, só que menor do que 1. Então eu vou ter aqui uma coisa menor do que 1, menos 1, que vai dar negativo. Então esse limite aqui vai dar igual a menos infinito. E utilizando o mesmo raciocínio, eu vou ter que o limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, de 2x² sobre x² menos 1, isso aqui vai dar igual a mais infinito. Então, eu já tenho aqui agora as minhas assíntotas verticais.
Próximo passo vai ser analisar os intervalos de crescimento ou decrescimento. Então, temos que calcular a derivada da função. Então, minha função é f de x igual a 2x² sobre x² menos 1. Então, vou calcular a derivada. Então, f' de x. Eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, vou calcular. Vai ser a derivada do de cima, que vai dar 4x, vezes o de baixo, x² menos 1, menos o de cima, 2x², vezes a derivada do de baixo, que é 2x. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 4x² menos 4x menos 4x². Aí vai cancelar isso com isso. Tudo isso sobre x² menos 1. Então, isso aqui vai dar igual a menos 4x sobre x² menos 1 ao quadrado. Não é 4x elevado a 3, não? Oi? Em 5 seria 4x. Ah, é verdade, né? Peraí. É isso mesmo, né? Menos Não sei porque eu botei 4 aí, não. Fala isso aqui? E o outro também, né? Beleza, mas ainda bem que eles ainda assim se cancelam. Então vai dar isso aí. E aí o que acontece? Isso aqui tudo embaixo aqui é elevado ao quadrado. Então, ó, quando que isso aqui... Como é que você analisa o sinal disso aqui? Como o de baixo está elevado ao quadrado, o de baixo vai dar sempre positivo. Então, você tem que analisar somente o de cima. Então, eu tenho menos 4x. Então, isso aí vai ser... Então, eu tenho aqui... Isso aí vai ser 0 quando x é igual a 0. E aí, quando o x for negativo, eu vou ter menos 4 vezes o número negativo, que vai dar um número positivo. Então, eu vou ter positivo aqui e negativo aqui. Então, ou seja, quando o x ele for menor do que 0, a função vai ser crescente. Quando o x for maior do que 0, a função vai ser decrescente. Vamos ver o que a gente tem aqui até o momento. Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Então, eu tenho aqui uma assíntota no menos 1. E o limite que eu calculei aqui, quando x tende a infinito, vai dar 2. Então, eu tenho que... deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Não, vou fazer ainda diferente. Então, o que a gente sabe até o momento agora? A gente sabe que quando o x ele tende a menos 1, quando ele tende a menos 1 pela esquerda, vai para mais infinito. Então, quando ele tende a menos 1 pela esquerda, ele vai para mais infinito. Então, ele vai meio que subir aqui com essa assíntota aqui. Quando ele tende a 1 pela direita, quando ele tende a menos 1 pela direita, eu sei que ele vai para mais infinito, então aqui eu vou ter... Ele vai para menos infinito, então eu vou ter uma coisa assim, aqui. Quando ele tende a... Quando ele tende a 1 pela esquerda, vai ser menos infinito, então eu vou ter uma coisa
assim. E quando ele tende a 1 pela direita, vai ser mais infinito. Então, eu vou ter uma coisa assim. Ok. E eu sei que quando ele tende a menos infinito, eu sei que ele vai tender a essa reta aqui, 2. E como eu sei que quando o x é negativo, eu sei que ele vai ser sempre crescente, então eu não teria como ter uma coisa, por exemplo, assim, ó, porque aí ele teria que meio que, se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo, aí em algum momento ele teria que ser decrescente, isso não pode acontecer. Então, como ele é sempre crescente, então ele tem que ser uma coisa assim. Então ele vai, nessa assíntota aqui, ele vai fazer uma coisa assim. E a mesma coisa vale quando o x é maior do que zero, ele vai ser sempre decrescente. E eu sei que isso aqui é uma assíntota horizontal, então ele vai ter que fazer isso aqui, ó. E eu sei também que ele intersecta o eixo x e o eixo y nesse ponto daqui, ó. Beleza. E eu sei que aqui ele é crescente e aqui ele é decrescente. Só com isso aqui eu já poderia supor, mais ou menos aqui, que ele iria fazer uma coisa assim, já que, tipo assim, ele iria crescer até aqui, depois ele iria decrescer, né? Porque agora eu tenho aqui o x maior do que zero, e eu teria uma coisa mais ou menos assim e assim. Mas a gente pode continuar a nossa análise, né? Por exemplo, aqui, né, como a gente tem que o ponto crítico aqui, né, que quando a derivada é igual a zero, é no zero aqui, né? E eu tenho que a derivada era positiva, passou para negativa, então a gente sabe a partir disso aqui que aqui, de fato, ele vai ter o máximo local. Então, de fato, aqui ele tem o máximo local. E aí o próximo passo seria derivar novamente a nossa função, a nossa derivada aqui, para poder encontrar a nossa concavidade, né? Se era para cima ou se era para baixo. E eu já te digo aqui, né, como já está terminando o horário, eu já te digo que daqui para trás vai ter concavidade para cima, aqui com concavidade para cima, e nesse intervalo aqui de -1 até 1, concavidade voltada para baixo. Então esse vai ser o resultado da nossa análise aqui. Então eu já consegui aí mais ou menos um esboço do meu gráfico. Você tem a representação dele? Oi? Não, mas vai ser isso aí mesmo. É que às vezes você dedicava depois, Mas dessa vez eu não coloquei. Normalmente eu deixo mesmo.